Olá, servidores públicos do Ceará, do Nordeste e do Brasil, porque estes vídeos são assistidos pelo país inteiro. Eu me chamo Valdeci Alves, sou advogado, atuo muito aqui em município do Ceará, no Tribunal de Justiça daqui, no STJ, no Supremo Tribunal Federal e também prestando consultoria para sindicatos de servidores do Brasil inteiro. E hoje o objetivo deste vídeo é falar da PEC do calote, a PEC da fraude, que foi a PEC 66/2023, que está dando um calote aí nos precatórios e nas dívidas de municípios, estados e da União, com seus regimes próprios de Previdência Social, os RPPS, e também com o INSS, o Regime Geral de Previdência Social, um calote vergonhoso. E eu quero falar exatamente qual o impacto. Aí agora já virou emenda constitucional. A vergonhosa PEC do calote, a PEC da fraude, a 66/2023, virou agora a emenda constitucional 136/2025, promulgada agora, dia 9 de setembro. Uma vergonha para a história do parlamento brasileiro. Então, por que essa PEC é uma vergonha? E ela virou a emenda constitucional 136/2025, que é a emenda da fraude, a emenda do estelionato. E a OAB Nacional, a Ordem dos Advogados do Brasil, está de parabéns, porque já entrou com ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. Então eu queria falar rapidamente do impacto desta emenda constitucional do calote na sua vida e vou aqui por alguns pontos que eu fiz aqui algumas anotações. Essa emenda constitucional, ela viola a coisa julgada. O que é a coisa julgada? Ora, você imagina um pobre de um servidor público que entrou lá no município de Bela Cruz, cobrando a sua licença-prêmio, nunca usufruída em espécie, em dinheiro, e ganhou. Aí passou 8 anos na justiça lutando para ganhar esse direito. Depois de 8 anos, quando o município, tendo um monte de privilégio, recorreu aqui para o Tribunal de Justiça de Fortaleza, STJ, Supremo Tribunal Federal, finalmente, quando ganha, você tem a coisa julgada, não comporta mais recurso. Aí você entra para executar, que é transformar aquele título judicial que não comporta mais recurso pelo município, que abusou do direito de defesa, aí você entra para executar mais 4, 5 anos. Aí depois de 13, 14 anos, vira precatório. Aí quando é na hora de receber, aí o que acontece? Os municípios, mancomunados com seus deputados federais, com seus senadores, que não respeitam a Constituição e nem princípios republicanos, e nesse caso, interesses pessoais de reeleição e de poder, aprovam uma PEC como essa, que vai impedir que você receba o seu direito, fruto de violações a leis, a lei orgânica municipal, ao Estatuto do Servidor, a leis federais, a Constituição do Estado do Ceará, violando a Constituição Federal. Aí na hora de receber, sai uma emenda dessa que vai impedir que você receba. E a maioria dos precatórios que vão ser postergados, eles são precatórios devidos por municípios, pelos estados e pela União a servidores públicos que são pobres. E mesmo alguns sendo idosos morrerão por conta dessa medida vergonhosa, desse calote que só posterga para a infinitude o pagamento. Já pensou se você pudesse chegar lá na loja onde você fez compra e chegar dizendo: olha, eu estou sem dinheiro para pagar esse mês, então eu resolvi só pagar daqui a 15 anos. É isso que estão fazendo, desmoralizando inclusive o Poder Judiciário. Então a coisa julgada está sendo violada. O Judiciário deu a vitória, mas você não vai levar. Agora, cabe ao Supremo Tribunal Federal, como já fez outras vezes, mecanismos semelhantes de calote e de fraude para não pagar precatório, já foram tentados antes. Eu vou dar um exemplo aqui de ADI 4357, a ADI 2356 e a ADI 2362. Essas ADIs anularam emendas constitucionais anteriores que tentaram fazer a mesma coisa. Dar um calote, praticar um estelionato, praticar uma fraude contra pessoas que têm precatório para receber. O que é precatório? Acabei de dizer, é um direito que você tem
de receber do poder público, seja municipal, a prefeitura, seja estadual, o governo do estado do Ceará, seja federal, a União, um direito que é devido a você, que foi violado, e na hora de pagar, esse ente público, seja município, estado ou governo federal, é protegido por uma emenda dessa que viola, inclusive, a própria Constituição. A emenda, ela é tão imoral, ela é tão cheia de vícios, que ela viola vários princípios constitucionais. O primeiro deles, que eu acabei de colocar, a coisa é julgada. E aí, quando você tem que o Poder Legislativo, deputados federais e o Senado Federal, quando essa gente, para beneficiar amigos, para depois, como pagamento, receber votos para se manterem no poder, o que eles estão fazendo aqui? Interferindo no Poder Judiciário. E isso também é inconstitucional. Porque um poder da República não pode interferir em outro poder. Porque eles estão dizendo agora que aquela vitória sua não vale nada. Aí o poder político corrompido e desvirtuado está aniquilando com o Poder Judiciário. Logo, o Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar nessa ADI da OAB Nacional, é uma forma de proteger, inclusive, a credibilidade do próprio Supremo Tribunal Federal, a credibilidade do Poder Legislativo, que nesse país é representado por vereadores, deputados estaduais, deputados federais e o Senado, porque essa gente que legislou isso aqui é um crime contra a República, contra a Constituição Federal. Viola o direito adquirido. Veja só como essa PEC é danosa. Professores do Brasil, profissionais do magistério do Brasil, que têm rateio para receber no futuro, de diferenças do Fundef, devidas pelo governo federal, que é aquela diferença de valor aluno de 98 a 2006, e vão ter precatório para receber do Fundeb, em forma de rateio das diferenças do Fundeb de 2017 a 2020, vocês vão ser vítimas desse calote aqui. Qualquer servidor público municipal que já tenha ganho uma ação a nível municipal contra a prefeitura para receber diferença de licença-prêmio, diferenças de anuênio, salários atrasados que nunca foram pagos, gratificações, qualquer diferença salarial, mesmo que seu precatório já tenha sido mandado expedir agora, você vai ser atingido por isso aqui. Isso é uma fraude. É muito bom, né? Violar a lei, o tempo que quis. Aí quando é processado, abusou do direito de defesa por anos, muitas vezes mais de uma década. Aí na hora de pagar, aí vem uma emenda dessa e diz, não pague não. Deixa esses bestas chupando o dedo. É isso que está acontecendo. Por isso que o Supremo Tribunal Federal dá a liminar para a OAB Nacional, suspendendo os efeitos dessa emenda constitucional 136 de 2025, que é um dever inclusive para preservar sua credibilidade, para preservar a Constituição, para preservar valores republicanos e a justiça social. Eu entendo que por isso essa emenda constitucional 136 de 2025, originária da PEC do calote 66/2023, ela ataca a dignidade da justiça, é a verdadeira desmoralização do Poder Judiciário se o Supremo Tribunal Federal não for capaz de dar a liminar e julgar essa emenda constitucional completamente inconstitucional. É uma fraude. É um exemplo de como o Poder Legislativo jamais deveria legislar. Eu entendo, por isso, por toda essa fundamentação, que essa emenda constitucional 136 de 2025, fruto da PEC do calote 66 de 2023, ela ataca a cidadania, porque vocês, cidadão e cidadão, vão ser enganados. Imagina as empresas que compraram precatório das pessoas, até com deságio, não vão receber, porque precatório é vendido no mercado. O Estado Democrático de Direito foi violado. Por quê? Porque a própria Constituição está sendo violada. E o Brasil assumiu o Estado Democrático de Direito no artigo 1º da Constituição. Acabei de dizer que a separação de poderes está lá na Constituição. Quando o Poder Legislativo anula decisões judiciais, então acabou com o Poder Judiciário. Essa emenda constitucional, ela viola os objetivos da República. Se você pegar o artigo 3º da nossa Constituição, que é muito sábia, lá está escrito o quê? Que dentre os objetivos da República Federativa do Brasil está a construção de uma sociedade justa, humana e solidária.
É injusto atrasar pagamento de precatório. Ataca a fraternidade, deixa as pessoas mais pobres. Cadê a solidariedade? Cadê o bem comum? E dentro dos objetivos da República está reduzir a pobreza e a marginalização. A maioria das vítimas dessa emenda constitucional 136 de 2025 e dessa PEC vergonhosa que virou essa emenda, a PEC do calote, a PEC da fraude, a PEC do estelionato, é um estelionato vergonhoso, são servidores públicos que têm precatório para receber das prefeituras e dos seus municípios. Essa PEC, ela viola direitos e garantias fundamentais, o acesso à justiça eficaz, a proteção do direito adquirido, que está lá também na Constituição, e uma coisa interessante, o direito adquirido, a coisa julgada que é, o servidor ganhou o direito, mas tem que levar. Se não levar, você tem então que a segurança jurídica é uma mentira, porque quem tem que garantir a segurança jurídica é o Poder Judiciário. Então, o STF está com a palavra. É preciso suspender os efeitos da emenda constitucional 136 de 2025, que é oriunda, que surgiu da PEC do calote 66 de 2023. Né? Para traduzir essa emenda em 3 palavras: postergação. Toda dívida que tem não vai pagar mais. Parcelamento, está parcelando. E desvalorização, porque inclusive eles não tiveram vergonha de ir além. Além de postergar, além de parcelar, eles ainda estão prevendo para diminuir o juro e a correção monetária, tirando o poder de compra dessa dívida antiga. Quando vem a receber um dia, se receber, não vale mais nada. Não compra nem um pirulito, porque eles estão alterando, inclusive, a correção monetária. Tente você, servidor público, chegar lá no banco, onde você tem empréstimo consignado, e dizer assim para o gerente: olha, eu não vou pagar mais nesse período, eu vou pagar em 300 parcelas. O juro não vai ser mais isso, vai ser o que eu decidi. É o que está acontecendo, por isso que é calote, por isso que é fraude, por isso que é um estelionato. E para piorar, eles ainda pegaram, dentro dessa emenda constitucional, estão permitindo que as prefeituras reparcelem o que deve ao INSS. Aí você não vai se aposentar nunca, sabe por quê? Porque a parte patronal quer garantir sua aposentadoria e a parte que você pagou, que o município nunca passou para o INSS, não vai constar no seu tempo de contribuição. Aí você não vai conseguir se aposentar. E lá nos regimes próprios de previdência, aqui no Ceará são 61, no Brasil são mais de 2.000. Vão poder reparcelar dívidas bilionárias que municípios, cidades, as capitais, os estados e a própria União têm com os seus regimes próprios de previdência. E aí sabe o que vai acontecer? O déficit previdenciário vai se permanecer e vão usar o déficit para fazer novas reformas, aumentando seu tempo de trabalho, seu tempo de contribuição, o valor da sua alíquota para mais e por menos direito. Então tudo que estão fazendo é para empobrecer, para prejudicar, para tornar mais marginal quem já é pobre e excluído. É uma vergonha. Eu vou aqui deixar algumas sugestões para o movimento sindical que precisa reagir. Não basta escrever nas redes sociais que a PEC é inconstitucional, porque é, que é imoral, porque é, que é um calote, porque é, que é uma coisa vergonhosa, mas é preciso agir. Então eu deixo aqui uma sugestão. Para a Confederação Nacional dos Municípios entrar na ADI, no Supremo Tribunal Federal, como amicus curiae, como parte, como terceiro interessado, junto com a OAB Nacional, para lutar pela suspensão dos efeitos da emenda constitucional 136 de 2025. Eu, inclusive, já fui advogado na época da Confetan e nós atuamos numa ADI a 48 e fomos vitoriosos na época, garantindo o artigo 5º da Lei do Piso. Então, a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal, do qual a FETANSE é parte, precisa imediatamente entrar como amicus curiae, como terceiro interessado nessa ADI em curso no Supremo Tribunal em Brasília. Eu até me proponho aqui, se a Confetan não tiver atualmente com advogado, quando não sei como está a situação, como voluntário, nesse caso, a ser advogado da Confetan nesta ADI em Brasília, junto ao Supremo Tribunal Federal. E a sugestão que eu deixo para a FETANSE, que é uma entidade grande e respeitada aqui no Ceará, é que acione o Conselho Nacional do Ministério Público para entrar também, que é a sede em Brasília, mas a FETANSE pode auxiliar, para que eles entrem como amicus curiae nessa ADI, defendendo o quê? O Estado Democrático de Direito, que é uma das funções do Ministério Público.
que também a FETANSE, a Cione, representa a Associação Brasileira de Magistrados, para que ela entre como amicus curiae, para defender o quê? Os títulos do Poder Judiciário, para defender a coisa julgada e o direito adquirido. Ou será o fim do Poder Judiciário? Se o Poder Legislativo tiver poder de anular decisões dos tribunais transitados em julgado, então nós nem somos mais uma república, nós nem somos mais uma democracia. Por isso que essa emenda constitucional é um ataque não apenas ao Estado Democrático de Direito, não apenas à Constituição Federal e aos objetivos da República mais sagrada, é um ataque à própria democracia. Porque, infelizmente, interesses pessoais, o abuso de poder e o calote está prevalecendo sobre os valores da Constituição da República Federativa do Brasil. E, por fim, sugeri a FETANSE, que representa a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, para entrar como amicus curiae. Todos têm que entrar nessa batalha. Ou então, a Constituição desse país estará morta, a justiça social estará morta, direitos humanos fundamentais estarão mortos, cláusulas pétreas da Constituição que estão sendo violadas, todas lá no artigo 5º, vários incisos, como direito adquirido, coisa julgada, direito à propriedade e outros direitos estão sendo violados, as cláusulas pétreas estão sendo violadas. O que é uma cláusula pétrea? É uma cláusula que o poder constitui derivado, ou seja, esses deputados e esses senadores não poderiam atacar. Só outros deputados eleitos especificamente parlamentares para criar uma nova Constituição, e só para isso poderiam alterar. Então o que você tem aqui é muita violação, muita imoralidade, muito abuso de poder. Estão querendo cobrir os rombos fiscais causados pela incompetência, pela corrupção e pelo desvio, sacrificando os valores da República, sacrificando direito de trabalhadores. E geralmente os que têm precatório também junto às prefeituras, aos estados, são pequenos empresários para empobrecer quem já é pobre. Então, em nome da nossa Constituição, do Estado Democrático de Direito, da democracia, das cláusulas pétreas, que todas estas instituições e nós lutemos para que a emenda constitucional 136/2025, fruto da PEC 66/2023, a PEC do calote, a PEC da fraude, seja completamente anulada e varrida do mapa jurídico do Brasil.